Olá, meus amigos, vamos dando aí continuidade à nossa Lei 2.830, que trata aí da atividade policial. E em complemento ao parágrafo que a gente estava olhando, pode colocar a questão da remoção, que a gente viu que tem que ser ato fundamentado. Então, olha a questão aí da IBAD para a Polícia Civil do Acre. A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado, exceto nos casos previstos em lei. Primeiro, tem que ser por ato fundamentado? Sim, e sempre fundamentado. Remoção do delegado tem que ser fundamentada. Até nos casos de remoção a pedido do delegado, que não entra aqui, entra mais lá na esfera do direito administrativo, lá o ato da autoridade vai ter que ser fundamentado. Aqui, na investigação, no inquérito policial, no âmbito dessa lei, tem que ser fundamentado. A lei não traz qualquer exclusão. Nós vimos que a lei é clara, ela diz, olha lá, o parágrafo 5º, põe na telinha a remoção do delegado da CA, ainda usa aqui ó, a palavra, ó, somente por ato fundamentado. Então tem que ser ato fundamentado, beleza? Não tem salvar, ressalvar as hipóteses da lei, não tem essa disposição aí, então, letra da lei. Parágrafo 6º. Aqui é legal, isso aqui teve inovação porque tinha uns abusos aqui nesse parágrafo. A lei veio em boa hora para tratar dessa hipótese, que é o quê? O indiciamento privativo do delegado de polícia. Aqui nós temos umas coisas para falar desse indiciamento. Então, privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, a materialidade e suas circunstâncias. O que estava acontecendo aqui? O que a gente sabe? O delegado instaura o inquérito policial de duas formas. Ou por meio de auto de prisão em flagrante, ou por meio de portaria. Beleza? Nada demais. Durante o inquérito, ele vai realizar os atos de investigação. Houve vítima, testemunha, perita, cariação. Ele vai realizar os procedimentos de investigação. Nada demais. A depender da investigação, ele pode reunir provas de materialidade, indício de autoria, bem como as circunstâncias em que o crime foi praticado. Então, quando ele tem isso em mãos, ele faz o indiciamento. O que é o indiciamento? É um despacho pessoal, personalíssimo e fundamentado da autoridade policial em que ele vai dizer o porquê que ele está imputando a conduta àquela pessoa. Então, por que a lei mudou aqui? Porque antes esse indiciamento ele não precisava ser fundamentado. Não precisava ser fundamentado. Você chegava lá no inquérito, dava uma olhada no inquérito, ele foi indiciado. Não tinha um negócio fundamentado, só estava indiciado. O delegado estava achando que era ele. Não tinha um ato formal. Era assim, antes dessa lei. Tinha abuso? Tinha. Chega lá alguém na delegacia não está colaborando, é tu mesmo, está indiciado. Sem ter uma justificativa, um argumento ali para estar demonstrando o porquê do sujeito estar indiciado. Então o que acontece? Estava à margem de abuso essa questão de indiciamento. E o indiciamento, ele tem consequências. Quais são as consequências do indiciamento? Vai ser feito boletim de vida pregressa, já fica constando no sisteminha que o cara foi indiciado no inquérito tal, o delegado está achando que é ele. E, se for o caso, faz identificação criminal. Se for nas hipóteses da lei específica de identificação criminal. Então, nem sempre vai fazer identificação criminal. Então, o que predomina na hora do indiciamento é aquelas perguntinhas que o delegado fala: onde é que você nasceu? Onde é que você mora? Você sabe ler? Então, quando o delegado, você for na delegacia, o delegado estiver perguntando isso para você, ele está te indiciando, ele está achando que é você. Começa a falar: onde é que você, né? Onde é que você mora? Aí que a bandidagem responde: sou bicho solto. Você bebe? Socialmente. Ou tem uns que falam assim, até baigon. Você já cometeu algum crime? Não. E esses 5 furtos aqui que está constando? Ah, achei que era quando era de menor. Ó. Ou então se for uns bandidinhos que tem aí, você já cometeu algum crime? 5 latrocínio, 821, uns 257, tamo aí. Então, quando você for lá e estiver perguntando, ele está achando que é você, está te indiciando. Então esse indiciamento é um ato privativo do delegado, porque ele é que preside o inquérito policial. E atualmente tem que ser
fundamentado, ele tem que justificar por que ele está indiciando alguém. Agora, pergunto para vocês. O indiciamento é um ato obrigatório para o delegado? Ou seja, ele tem que indiciar alguém? Não. Tanto que ele tem que fundamentar o porquê que ele está indiciando. Então, às vezes, no inquérito policial, não tem prova de materialidade, não tem indício de autoria, não conseguiu descobrir as circunstâncias do crime. Ele não vai indiciar alguém. Então, o delegado não é obrigado a indiciar alguém. Ele indicia se ele tiver elementos, até porque ele tem que fundamentar isso aí. Fazendo essa análise aí que a lei falou, ó, análise técnico-jurídica do fato. Beleza. Agora, olha só. Pode o Ministério Público requisitar, olha o nome, hein? Requisitar a instauração do inquérito pelo delegado? Mandar o delegado instaurar o inquérito? Pode. Ó, pode mandar instaurar. Aqui a justa causa para o delegado é a requisição. Aqui, ainda que o delegado entenda que é fato atípico, se não for uma coisa manifestamente legal, ele vai instaurar. Vai instaurar, senão responde um PAD. Não é desobediência, porque desobediência é crime praticado por particular contra a administração. O delegado não está na condição de particular. Então, mas ele responde administrativamente, se estiver levando algum dinheiro para não estar investigando, até uma eventual prevaricação. Mas há responsabilização, ele tem que instaurar. Durante o inquérito, o promotor pede alguma diligência. O delegado é obrigado a atender? Sim. Se o promotor requisitou alguma diligência, o delegado é obrigado a atender. A requisição do Ministério Público ou do juiz estão o quê? Mitigando o princípio da discricionariedade do delegado. O delegado tem discricionariedade com relação aos atos de investigação. Mas, se houver requisição do promotor, ele é obrigado. Então, na hipótese de requisição do Ministério Público, ele é obrigado a realizar o ato de investigação. Agora, chegou uma requisição do promotor, ou até mesmo do juiz, para o delegado indiciar alguém. Indicia aí, delegado. É ou não é obrigado? É ou não é obrigado? Não é obrigado, porque é um ato personalíssimo, tá lá, um ato privativo do delegado. É dele, então ele vai indiciar alguém se ele achar que tem elementos probatórios. Se o delegado entender que não tem como requisitar para ele indiciar alguém. Ué, se o promotor está achando que foi o sujeito, que denuncie. Se o juiz está achando que foi o sujeito, que condene. Mas não é obrigado o delegado a atender essas requisições de indiciamento que são de todo indevidas. Então o delegado não tem como juiz e promotor mandar voltar para indiciar. Porque o indiciamento é um ato exclusivo do inquérito. Isso é jurisprudência. Se já encerrou o inquérito, já está relatado, já tem ação penal, descabe-se falar em indiciamento. Então não tem como voltar ao processo, o inquérito, para o delegado indiciar alguém. Então, importante essa palavrinha. Então, indiciamento, privativo do delegado de polícia, o que significa isso? Ele não é obrigado a atender requisição de juiz nem de promotor para indiciar alguém e é indevida essas requisições de indiciamento na fase judicial, porque indiciamento é só durante o inquérito, beleza? Então, privativo do delegado de polícia. Dar-se-á, isso é novidade, agora o indiciamento tem que ser por ato fundamentado, antes não tinha que ser por ato fundamentado, agora tem que ser por ato fundamentado, mediante o quê? Análise técnico-jurídica, a lei também inovou aqui, do fato, e tem que indicar, ou seja, fundamentar a autoria, a materialidade, bem como as suas circunstâncias. Beleza? Tranquilo? Então, sobre indiciamento, estamos zerados. Vamos ver algumas questões sobre isso. Delegado de Polícia Mato Grosso do Sul. Vamos ver? O indiciamento privativo do delegado de polícia. Então, indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato discricionário, mediante análise fática da ocorrência do fato, e deverá indicar a autoria, materialidade e as suas circunstâncias. Então aqui, ó, um ato discricionário que depende da conveniência e oportunidade não tem nada a ver. O delegado tem discricionariedade com relação aos atos de investigação,
se hoje ele vai ouvir a testemunha, se amanhã ele vai ouvir a vítima, quando é que ele vai requerer, né, representar pelo juiz aí para busca e apreensão. Com relação aos atos de investigação, ele tem discricionariedade. Mas para fundamentar ou não tem essa discricionariedade. Porque ele tem que indicar os elementos fáticos que vão justificar ali o indiciamento. Então ele vai fazer isso de forma fundamentada. Então, de certa forma, é vinculado a quê? Por isso que não é discricionário. É vinculado a ele encontrar elementos de materialidade e autoria. E também as circunstâncias. Beleza? Ok? Beleza. Artigo 3º da lei. Põe na tela aí pra gente. Artigo 3º da lei. Vamos lá para o artigo 3º. O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito. Tá lá. Então tem uma grande discussão na polícia. Tem até uns agentes, eu lembro que estava na época do curso de formação da Polícia Federal, que os caras eram agentes e conseguia, por decisão judicial, virar delegados. Nem pode, né? São categorias diferentes e o sujeito tem que ser privativo de bacharel, tem que ser um bacharel em direito. Então tá a cargo de delegado, privativo de bacharel em direito. Isso aqui deu problema. Isso aqui deu problema, na polícia deu problema. Isso lá é complicado. Quer ver? Olha o que a lei falou nesse artigo 3º. Devendo ao delegado ser dispensado, então ser dado a ele, o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública, do Ministério Público e dos advogados. Quando os agentes leram isso aqui, deram um pulo desse tamanho. Por quê? Vamos lá. Princípio lá, porque também não precisa nesse ponto, até porque não tem nenhuma norma que impõe essa atribuição. Mas, como é que se chama juiz? Vossa Excelência. Como é que se chama promotor? Vossa Excelência. Não tem obrigação. Esses termos protocolares não tem obrigação, mas comumente o juiz, por exemplo, Vossa Excelência, termo de respeito, tá lá. Tanto que aconteceu um fato interessante, quando nessa Operação Lava Jato, o Lula, ex-presidente, estava sendo interrogado pelo Sérgio Moro. E aí a promotora faz pergunta para ele, né? Faz as perguntas para ele. E ele respondeu para a promotora: mas minha querida, veja bem, minha querida. O promotor ouviu aquilo, aí, quando fala assim, mas minha querida, o senhor poderia, falou para ele, o senhor poderia, quando me dirigir à minha pessoa, usar os termos protocolares? Acho que foi até o Sérgio Moro que advertiu isso. O senhor poderia usar os termos protocolares para falar? Aí ele, quais seriam? Aí o senhora, pode ser o quê? Porque não tem essa obrigatoriedade de chamar de Vossa Excelência. Tá lá, não tem essa obrigatoriedade. Mas quando os agentes viram isso, pô, tem que chamar a mesma coisa de o delegado, um tratamento do magistrado, mesmo da... Eles acharam que ia ter que chamar o delegado de Vossa Excelência. Isso lá na polícia é quase dar um pulo. De um agente chegar para Vossa Excelência, não. Lá tem rixa entre agente e delegado, eles não se bicam muito, não. Tanto que na polícia, lá eu lembro que eles chamavam a gente assim, ó, ô delegado, não tem nem negócio de doutor, não. Doutor também não. Entendeu? Então isso aqui foi um termo que os agentes, né, na hora lá deu uma... Né, mas não importa, tá lá, tá na lei. Então tem que dispensar o mesmo tratamento protocolar, é um cargo, e é realmente um cargo de idêntico status à magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, né? E até que não está aqui, mas tá na figura dos advogados, né? Dos advogados públicos. Não são as categorias da área jurídica, assim, mais procuradas, mesmo estado de salário, magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria e delegado. Aí você fecha o ciclo aí principal, tem outros sim, consultoria, mas essas são as mais, vamos dizer, recorrentes, e aí tem que ter o mesmo tratamento protocolar. Que tratamento protocolar é esse? Cabe até, tinha discussão aí de retirar essa necessidade. É o termo senhor, senhora, não tem que ter Vossa Excelência, esses tratamentos que às vezes tem em alguma lei ou outra. Beleza? Então vamos lá, como é que isso cai em prova? O cargo de delegado de polícia
é privativo de bacharel em direito. Perfeito. Devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem os magistrados, os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e os advogados. Perfeito. Letra da lei, concursinho aí para delegado de Polícia Civil do Acre, prova de 2017. Então, o que a gente está vendo aqui? Letra da lei. Vai cobrar a lei 2.830, letrinha da lei, e essas são as disposições. Então, essa lei trouxe essas importantes considerações só para, você vê que ela veio para sacramentar a atuação da autoridade policial. Então, tem que ter esse tratamento, ele é o presidente do inquérito policial, né, a questão do indiciamento que tem que ser fundamentado, principalmente aqueles atos de ter que fundamentar tanto para avocar, para redistribuir, quanto para remoção, são termos ali que asseguram uma garantia e uma independência a essa missão importante de conduzir a investigação prévia. Investigação que é muito importante a ponto de ser um filtro, ou seja, todo dia acontece crime. Parte disso chega na polícia. Parte disso é investigado, investigação, vai chegar no Ministério Público. Parte disso vira denúncia. Parte disso vira condenação. Parte disso vira execução. Então o funil é muito grande. Vai afunilando até sair lá. Então ele está nessa boca maior, que é de pegar as infrações. Então tem que ter uma garantia, porque mexe com muita, às vezes, interesse político. Então a lei que dá garantia, destaca aí a importância dessa atribuição do cargo de delegado e traz essas disposições, principalmente aí na rotina de investigação do delegado. Beleza? Então com isso a gente termina essa rápida lei. A gente se encontra em outros pontos de legislação extravagante. Até lá!